Então vamos dar início à nossa live. É um prazer tê-los conosco. Enquanto estamos conversando, outras pessoas já estão chegando, entrando. Mas tá, tudo bem. Todo mundo está vendo bem? Todo mundo? Tá. Vou pedir para todo mundo, por enquanto, deixar áudio e câmera desligados, ok? No final de cada sessão, caso houver perguntas, vocês podem abrir o áudio se desejarem, tá? Só, Edu, você pode deixar, você podemos deixar o áudio, o vídeo ligado, tá? Então vamos lá. Ensino para Todos é um projeto que ajuda pessoas da comunidade LGBTQIA+. E o nosso projeto ele foca no ensino de diversas áreas. E essa é a nossa primeira live, é a primeira vez que estamos ao vivo conversando com as pessoas, e é um prazer ter uma das pessoas que acreditou nesse projeto desde o começo e que colabora aí com a gente, que é o Dr. José Eduardo Parlato Vaz. Okay? Hoje nós vamos conversar sobre direito LGBTQIA+, em 4 campos do direito: direito de personalidade, da família, do consumidor, direito penal e previdencial. Okay? Então serão 5 blocos diferentes com perguntas. Nós vamos começar então com a apresentação. Queria que o José Eduardo, o doutor, falasse um pouquinho sobre ele, um pouquinho da experiência acadêmica, para a gente poder começar as ordens. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer hoje colaborar com a ONG que vocês estão iniciando, e tudo que é voltado à educação sempre é positivo. Então, espero que a ONG colha frutos, que ela deslanche e daqui a pouco atinja um número muito grande de pessoas buscando os cursos e os ensinamentos que vocês pensem ministrar. E em razão da instituição da ONG, eu me propus até esse bate-papo que nós estamos começando agora sobre as questões de direito de gênero. Eu estudei direito de gênero, é sempre ligado à área do direito, quando eu fui fazer minha dissertação de doutorado, onde eu tratei das questões da possibilidade do sujeito ter um gênero que fugisse do padrão binário masculino-feminino. E aí, dentro do desenvolvimento da pesquisa, eu penso que a parte mais interessante que eu foquei foi como reivindicar direitos para toda a comunidade LGBTQI e mais, dentro do que a gente já tem de legislação, porque a nossa Constituição, ela nos assegura e nos garante muitos direitos. A questão é como acessar esses direitos, como buscar. E daí a importância de conversas como a de hoje, onde são tiradas dúvidas, né? Eu me propus aqui tirar pelo menos do ponto jurídico, aí, do ponto de vista legal, para fazer com que os direitos sejam cada vez mais acessados, porque os direitos existem, a dificuldade está no acesso. Perfeito. E no conhecimento, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente pode, o que não pode, o que pode exigir. E hoje a gente vai descobrir bastante coisa juntos, tá? Vamos começar com a primeira pergunta? A gente vai começar a rodada de perguntas sobre direito de personalidade. Tá? A primeira delas seria: qual é a diferença entre união estável e casamento para LGBTQIA+. Então vamos lá. A diferença entre união estável e casamento é uma diferença para todos, não só para quem está dentro do gênero LGBTQIA+. Independente da sua opção de gênero, a união estável, ela é um instituto onde você tem menos formalidades do que o casamento.
o casamento, ele é como se você precisasse de um ISO 9000 do Estado. Porque para casar você precisa ir em um cartório, você precisa levar uma série de documentos, e o cartório vai publicar uma comunicação, um edital, informando que duas pessoas pretendem se casar, para caso alguém queira levantar um impedimento para esse casamento, ter um prazo para declarar no cartório. Então, há todo um procedimento que a gente chama de habilitação do casamento. Quando você está habilitado para o casamento, aí o cartório que fez a sua habilitação emite uma certidão e com essa certidão, então, você pode casar. E a união estável não. A união estável basta você procurar um cartório de notas e fazer um contrato público, é um instrumento público feito no cartório de notas, aonde duas partes declaram que estão vivendo um relacionamento com a intenção de constituir uma família. Então, a grande diferença é essa, que o casamento tem mais formalidades a ser observadas do que a união estável. Em contrapartida, por ele ter mais formalidades, ele traz mais segurança jurídica. Porque quando a gente casa, a gente muda o estado civil, né? Uma pessoa, ou ela está solteira, ou ela está divorciada, ou ela está viúva, né? Esses são os estados civis que nós temos. Ou ela está casada, que é o quarto estado civil. E a união estável não muda estado civil. Então, quando eu tenho uma união estável, se eu sou solteiro, eu continuo sendo solteiro. Se eu já fui casado, me divorciei e entrei em uma união estável, eu continuo sendo divorciado. E quando eu me caso, não. Há uma alteração do estado civil para casado. E essa alteração é importante, porque às vezes ela protege uma das partes. Então, por exemplo, aí tem questões de regime de casamento que a gente não vai ver agora. Mas pensando no regime principal, quando a comunhão parcial de bens, quando uma pessoa é casada, ela quer vender um imóvel, o outro cônjuge tem que autorizar, ele tem que dar a anuência dele, ele tem que dar o aval dele. E se eu tenho uma união estável, se eu tiver com boa fé e declarar que eu tenho uma união estável, meu convivente também precisa dar essa autorização. Mas como na união estável eu não mudo meu estado civil, eu posso mentir, posso agir de má fé, falar que eu sou solteiro para burlar a necessidade dessa autorização. Então, essa é a grande diferença da união estável para o casamento. O casamento, ele muda o estado civil e traz mais segurança jurídica. Mas essa diferença é para todos, e não só para quem está ligado às questões de LGBTQ. Ok, perfeito. Ficou bem claro. Os participantes, se tiverem alguma dúvida referente a esse assunto sobre direito de personalidade, podem deixar, vocês têm acesso ao chat, podem escrever a sua pergunta referente a esse assunto, que ao final do bloco nós vamos abrir aí as perguntas, tá bom? Então podem interagir no chat que estamos lendo. A segunda pergunta, sobre direito de personalidade. Retificar o nome por meio de processo jurídico é possível? Fazer a mudança do nome? É possível. Quando a gente vai pensar em alteração do nome, há algumas possibilidades para o nome ser alterado. Então, eu posso alterar o meu nome, por exemplo, quando eu acho que o meu nome me expõe a uma situação vexatória, a uma situação que me traga constrangimento. O último processo que eu fiz desse era a história de um rapaz que o nome dele era Eridalim. E sempre, quando ele era criança na chamada, os amiguinhos ficavam falando, ele dá, ele dá, ele dá. E ele ficou com esse trauma e ele não queria mais chamar Eridalim, ele queria se chamar Henry. E, então, um desses casos é assim, quando o nome te constrange, você pode alterar. Também é possível alterar nome para proteção da testemunha. Então, em casos criminais, para ser protegida uma testemunha, também pode ser feita a alteração do nome dele. Mas ligado propriamente aqui às questões voltadas à aula de hoje, a gente penso que é mais interessante a gente pensar na alteração de nome em razão de gênero. Né? Então, por exemplo, eu estou num processo de transgenização e eu quero alterar o meu nome.
Então, Sim. sim, é possível alterar meu nome e hoje eu nem preciso mais ir em busca do judiciário, abrir um processo. Porque dentro do Poder Judiciário nós temos um órgão que é o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ, ele já baixou uma resolução desde 2018, que é a resolução 73 de 2018, que ele determina que os cartórios de pessoas naturais façam essa retificação, tanto de nome quanto de gênero, sem precisar de determinação judicial e sem precisar da cirurgia também. Então, em um momento passado, para você fazer a alteração de nome, você tinha que ter feito a cirurgia primeiro. Então, primeiro você alterava biologicamente o seu gênero para depois alterar o seu nome. Hoje, nós já sabemos que não é necessário eu ter uma alteração biológica para eu poder me enquadrar no outro gênero. Basta eu ter uma vontade e eu ter essa alteração emocional. Então, ainda que eu não faça uma cirurgia para fazer uma alteração da minha identidade genética biológica, eu posso sim trocar o meu nome, posso trocar de gênero, só que por enquanto a gente só pode fazer troca de gênero masculino para feminino, a gente ainda não tem terceiros gêneros no Brasil, mas eu faço isso só indo ao cartório. Em que cartório que eu vou? Ou eu vou no cartório que eu nasci, então onde tem a minha certidão de nascimento, que é o cartório das pessoas naturais de origem meu, ou se eu já não morar mais naquele estado, eu posso ir em qualquer outro cartório do local que eu moro. E esse cartório do local que eu moro, ele vai se comunicar com um outro cartório onde eu nasci. E se eu não tiver condições de arcar com as despesas da documentação solicitada, eu posso pedir gratuidade judicial, porque é trabalhoso você fazer. Você vai no cartório, você não precisa de um processo, você não precisa mais contratar um advogado para fazer isso, mas você tem que levar uma série de certidões. Por que você precisa levar, por exemplo, certidão sua de nascimento, e tem que ser tudo atualizada. Ou se você for casado, de casamento, o seu RG, seu CPF, seu título de eleitor, comprovante de residência, comprovante demonstrando que você não tem processos no seu nome, demonstrando que você não está com o nome negativado, porque senão ficaria muito fácil, né? Eu sujaria meu nome, por exemplo, me tornaria um devedor e falava, agora eu vou trocar de nome. Ia no cartório e alteraria. Então, Não é tão eu tenho fácil. que demonstrar que eu vou fazer essa alteração por questões que não estão ligadas a problemas com a justiça, por exemplo. Então, eu tenho que levar a certidão criminal negativa, tem uma série de documentos que são exigidos, mas não precisa mais de processo. Você pode fazer isso direto no cartório das pessoas naturais. Perfeito. Ficou claro. Ficou claro. Então é só comparecer ao cartório e seguir todas as orientações, né, de lá. Aí, quem se interessar, você pode acessar o site do CNJ e ele traz essas informações. Se você entrar no CNJ, ou mesmo no Google e escrever provimento 73 de 2018, CNJ, você já tem bastante informação. Ok. Ainda falando sobre retificação de nome, a terceira pergunta que surgiu foi como alterar o gênero na certidão de nascimento para neutro. Por enquanto, não acontece no Brasil. Se alguém tiver interesse em alterar, sair do binário masculino-feminino para adotar um terceiro gênero ou se dizer neutro, teria que ser mediante uma ação judicial e não há ainda nenhum caso no Brasil onde essa ação, pelo menos que eu saiba, de decisões, de ações intentadas nesse sentido. Nós já tivemos em outros países, sim,
declarações judiciais, determinando alteração em aceitos de nascimento, alterando esse sistema do binário masculino-feminino. Mas sempre, não é assim, aí é porque eu quero. Você vai precisar demonstrar em juízo que você tem essa necessidade, que isso altera a sua pessoa, isso traz dissabores à sua dignidade como ser humano. Então, você vai ter que estar sempre amparado em documentação médica. Então, um laudo de um psicólogo, um laudo de um psiquiatra, atestando que você não se enquadra no sistema binário masculino-feminino. Isso é o pontapé inicial, para você postular isso, ter um amparo médico por trás. Certo. Então seria o primeiro. E seria algo inédito, então. Não tem jurisprudência ainda nesse assunto. Não que eu conheça. Em outros países já tem. A França já decidiu, a Holanda já decidiu, mas no Brasil ainda não. Ok. E a última pergunta aqui sobre direito de personalidade é: troquei o meu nome e me arrependi. E agora? E agora? Quando você vai trocar o seu nome, nesse procedimento que eu acabei de explicar do cartório, do CNJ, eles deixam bem claro que você só pode fazer isso uma única vez. Então, esse seu direito de alterar nome e alterar gênero, sem precisar de um processo, é um direito que você exerce uma vez. Depois que você exerceu, ele se torna irrenunciável, imprescritível, irretroativo, você não altera mais. Porém, se você tiver também como demonstrar que esse arrependimento está lhe trazendo dissabores, está lhe trazendo amarguras na vida, está lhe trazendo transtornos, o caminho seria também via judicial. Aí vai ter que relatar para o juízo que você tinha uma identidade, por um motivo X você resolveu alterar a sua identidade, talvez alterar o seu gênero, e que agora você se arrependeu. E pedir para o juiz para retroagir. Se tiver uma autorização judicial, você consegue, mas fazer esse alteração em razão do arrependimento sem uma ordem judicial, você não consegue. Nesses casos, é interessante a gente lembrar que existe o Instituto do Nome Social, que é diferente da troca de nome, né? Então, se você ainda não tem certeza se você quer realmente mudar o seu nome, há a possibilidade de você ter dois nomes, você ser tratado com dois nomes. Um o seu nome de batismo e o outro é o nome social, que é o nome que você elegeu para ser identificado. Geralmente o nome social está associado à transgenização e está associado a quem fez uma alteração externa, que seriam os travestis, mas que não têm vontade de fazer a transgenização, mas quiseram mudar a sua aparência física. E podem escolher um nome de acordo com a sua aparência física, que é o seu nome social. E aí, por exemplo, não há uma lei federal, mas há leis esparsas. Então, no estado de São Paulo, desde 2010, todo mundo tem direito a ter um nome social. Então, se eu sou um aluno da rede estadual pública de São Paulo, eu tenho direito de ter o meu nome social na lista de chamada dos professores, por exemplo. Então, é uma alternativa para você não se arrepender de mudar o seu nome de uma vez, usar aí por um período o nome social, para ter a certeza que depois vai querer fazer a alteração efetiva do nome. Perfeito, ficou claro. É uma boa saída. Pode sim, Carla. A Carla tem uma pergunta a respeito sobre esse assunto. Se quiser abrir sua câmera, pode abrir ou só a voz, tanto faz. Não, é porque eu tô fazendo janta. Tudo bem, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa. É que é o seguinte, eu sei que tendo o nome social, na documentação, tem um problema, é sobre o INSS. Por quê? Porque não pode se aposentar
porque eu vou poder me aposentar com nome masculino, então eu vou ter que ter uma certa idade para me se aposentar. Então, quando a gente faz a retificação, você se aposenta como uma mulher. Eu queria saber se isso também procede. Só é com a retificação que você tem direito de uma aposentadoria feminina, ou se o nome social, ele deve só ser aposentado com nome masculino, porque ainda existe ainda na certidão o nome masculino. Ok, eu compreendi a sua pergunta, mas a sua pergunta ela não está ligada ao nome, está ligada ao gênero, né? Quando você usa o nome social, você não muda o seu gênero. Então, você vai ter os direitos, as regras previdenciárias de acordo com o seu gênero. E os homens, eles têm que trabalhar mais do que as mulheres. Logo, adotando o nome social, você vai continuar sendo do gênero masculino e vai seguir as regras do INSS voltadas para o gênero masculino. Se você fizer a retificação de nome e de gênero, você se torna uma mulher do gênero feminino e aí todas as regras de legislação voltadas a você são as regras do direito voltado às mulheres. E há diferenças previdenciárias, sim, e essa que você trouxe é uma delas, dos 5 anos a menos que a mulher tem que trabalhar. Então, para você acessar esse direito de trabalhar, para se aposentar com uma idade menor, realmente vai precisar ser feita a alteração de gênero. Você conseguiu me compreender? Sim, eu compreendi, sim. Então, mesmo eu, tipo assim, eu sendo uma pessoa que eu me considero uma travesti e uma mulher trans ao mesmo tempo. Então, tipo assim, eu posso, então, não optar pela uma operação e ter meu nome retificado normalmente e me aposentar como uma mulher, mesmo tendo meu sexo masculino. Pode. Aí você vai... você nem precisa mais de processo hoje. Você vai procurar um cartório das pessoas naturais perto de onde você mora, ou você vai no cartório que você nasceu, onde está registrado o seu nascimento, e você vai pegar informações no cartório. Você fala, eu quero fazer a retificação do meu nome e do meu gênero. E eles vão te passar uma lista de documentos para você apresentar e dar início. Sobre isso, assim, porque eu sou do Amazonas, eu soube que já teve outras pessoas que fizeram por devido a algumas ONG, entendeu, tudo mais. Eu soube, no projeto onde eu estou, no Transcidadania, que uma retificação sai um pouquinho cara para quem mora no outro estado. Você é do Amazonas, você mora onde? Eu moro em São Paulo, né, mas eu sou do Amazonas. Ok, então, mas se você mora em São Paulo, você pode procurar um cartório em São Paulo de pessoas naturais. Tem que ser esse cartório, o cartório das pessoas naturais. E você pode assinar uma declaração lá dizendo que você não tem condições de arcar com as despesas das certidões, e aí eles têm que prestar a assistência gratuita. E essas certidões, algumas você vai ter que pegar na internet, algumas você vai pagar um preço baixo, mas você pode fazer isso por São Paulo, buscando um cartório das pessoas naturais de São Paulo, que eles que vão se comunicar com o cartório de onde você nasceu no Amazonas, e se você não tiver condições de arcar com as despesas, você pode declarar que você está impossibilitada financeiramente e o cartório vai buscar certidões para você. Pelo menos é o que está na lei aqui que eu dou essa resolução do CNJ. Ficou claro, Carla? Ficou sim. Muito obrigada. Obrigado. Por nada. Então encerramos esse primeiro bloco sobre direitos de personalidade. Nós não tivemos mais nenhum outro comentário no chat. Vamos passar agora sobre direito de família. Direito da família. A primeira pergunta que temos é: como adotar sendo LGBTQIA+. Também essa pergunta é da mesma forma, sendo uma pessoa que exerce a sua sexualidade de forma heteroafetiva.
A adoção ela pode acontecer por casais, aí pode ser por casais heteroafetivos ou homoafetivos, e a adoção ela pode ser também uma adoção unilateral por uma pessoa solteira, e também depende das questões de gênero. O seu exercício de sexualidade, da forma que você quer exercer a sua sexualidade, não pode esbarrar em nenhuma situação legal que lhe traga discriminação ou que lhe retire direitos. Por isso, para você adotar, você vai ter que verificar a sua idade, você tem que ter uma idade mínima de 18 anos, também existe uma idade de diferença que tem que ter entre o adotante e o adotado, que seria mais ou menos a idade do início da reprodução feminina, e você vai procurar uma vara da infância. Então, o início do processo de adoção ele acontece em uma vara de infância. Então, se você quer adotar, você precisa ir do fórum da sua cidade, buscar a vara da infância e da juventude, e você vai ser cadastrado, e você vai participar de um banco nacional, um cadastro nacional, que o judiciário trabalha junto com as instituições de acolhida dessas crianças que estão ali em situação que possam ser adotadas, porque o poder familiar foi destituído do pai biológico delas. Perfeito. Ok. Nós sabemos que alguns casais, eles querem ter os filhos com uma barriga solidária. Então, pode falar um pouquinho sobre a barriga solidária e se a barriga solidária se arrepender? Quais são os passos jurídicos para isso? Então, vamos lá. A barriga solidária também, ela é utilizada tanto para casais heteroafetivos como para casais homoafetivos. No Brasil, toda essa questão ligada à reprodução humana, ela acontece de modo gratuito. Então, por exemplo, eu não posso vender meu sêmen, uma mulher não pode vender o seu óvulo, uma mulher não pode alugar o seu útero, né? Por isso que o nome é barriga solidária. Todos os procedimentos no Brasil, ligados à reprodução humana, são gratuitos, mas em outros países não. Na Índia existe um verdadeiro comércio de barrigas, aí a gente fala barrigas de aluguéis mesmo, porque lá elas cobram, alugam, as gestantes ficam em clínicas com toda a supervisão médica, e os casais de outros países depois vão, no momento do parto, receber os seus bebês, né? Porque as indianas apenas cederam os seus úteros para aquele material genético ali do óvulo e do espermatozoide ali fecundando. No Brasil isso não acontece, você só pode, então, fazer isso de forma gratuita. E é bem restrito, porque nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e o Conselho ele estabelece que para você fazer o procedimento, a barriga tem que ser da sua família. Então, ou a barriga é sua mãe, ou a barriga é sua filha, ou a barriga é sua avó, ou a barriga é sua irmã, é sua tia. Tem que ter um vínculo ali de parentesco. Mas e se eu quiser que a barriga seja uma amiga minha? É possível? É possível, mas aí é mais trabalhoso, porque aí você vai precisar de uma autorização do conselho. Então, se eu for em uma clínica fazer um procedimento de barriga solidária com a minha mãe, o médico faz, ele não precisa de autorização. Mas se eu for querer que a barriga seja uma amiga minha, vai precisar de autorização do conselho, e nessa avaliação que o conselho vai fazer para autorizar, eles vão exigir um estudo psíquico, um estudo psicológico, exatamente para evitar essas questões. Por exemplo, a barriga se arrependeu, e agora? Né? Então, há já uma cautela, há um cuidado antes. Mas a gente tem que pensar, para concluir aqui a pergunta, em que momento houve o arrependimento? O arrependimento, ele aconteceu antes de iniciar
o procedimento ou já no curso do procedimento. Por exemplo, a barriga solidária no 8º mês de gestação resolve que não vai entregar o bebê, né? Porque se ela resolveu antes, fala assim, eu me arrependi, não quero compartilhar o meu útero, tudo bem, encerra ali o procedimento, não faz. Mas se a gestação já está em curso, essa barriga nada mais é do que uma barriga. Ela não fica com as crianças, porque no início do procedimento já foi tudo documentado, de modo que, se a barriga solidária se recusar a entregar a criança, os pais vão ter mecanismos para fazer a busca e apreensão dessa criança junto ao Poder Judiciário. Interessante. Por isso tem que fazer certinho pela lei, porque senão não tem um respaldo jurídico para ter o filho, né? Sim, os próprios médicos que trabalham com as questões de reprodução humana, eles já seguem toda a legislação, porque para eles poderem funcionar na clínica deles, eles estão supervisionados e eles também têm que responder ao Conselho de Medicina. Entendi. Ok. E a última pergunta sobre o direito da família. Tenho direito à herança e testamento do meu cônjuge? Tem. A questão de herança, ela está ligada ao seu regime de casamento. Nós temos 4 regimes principais: separação total de bens, comunhão universal de bens, separação parcial e participação final nos aquestos. O regime mais comum é o da comunhão parcial, que é aquele que tudo que eu tenho até casar é meu e o que eu adquiri após casar é nosso. Na universal, junta tudo, globaliza tudo. E na separação, não junta nada. Tudo que está no meu nome vai ser sempre meu, tudo que está no nome do outro vai ser sempre do outro. Essas são as regras gerais. Evidentemente que há sempre exceções, há questões de discussão. Mas, quando eu caso, elegendo o regime, eu vou ou não participar da herança do outro. Então, no regime de comunhão universal, eu vou receber metade, eu me torno um meeiro. Então, do patrimônio em comum, eu sou dono da metade. No regime da comunhão parcial, eu sou meeiro do que eu adquiri durante o casamento. Mas o que o outro já tinha passa a ser dos herdeiros dele. E aí pode ser que eu participe dessa herança ou não. Então, isso é ligado à herança. Agora, testamento já é uma disposição de vontade. Então, qualquer um pode fazer um testamento, né? O testamento ele é feito no cartório de notas. E aí tem que seguir algumas regrinhas que a legislação obriga. Por exemplo, se eu tenho uma mãe, ou se eu tenho um pai, ou se eu tenho um filho, eu só posso testar metade do meu patrimônio. A outra metade fica reservada aos meus herdeiros legais. Mas aí eu posso testar como eu quero. Só não posso testar para uma instituição. Por exemplo, alguém pode testar para a sua ONG, né, que nós estamos trabalhando hoje. Uhum. Perfeito. Então, a pessoa ela tem direito à herança no casamento, quando é feito o casamento no cartório. Esse direito à herança, ele também cobre a união estável? Sim, só que a união estável, a gente tem que verificar se é uma união estável documentada, se o casal foi no cartório de notas fazer escritura pública de união estável, ou se era uma união estável que acontecia sem ter nenhum tipo ali de cuidado, só quando as pessoas vão morando juntas e vão deixando o tempo consolidar essa relação de modo que isso vire uma união estável. Essa união estável que não tem um documento formalizado, a gente chama de união estável de uma situação fática, uma situação do cotidiano, mas que como não tem documentos, ela vai demandar de processo judicial. Ela é mais chata de ser reconhecida, mas isso também não tem nada a ver com a questão de gênero. Essa dificuldade é para todos. Porque não se preocupou em ir no cartório reconhecer a união. Se você vai no cartório reconhecer a sua união estável, você elege também o regime de bens, igual no casamento. Aí vai ser realmente de acordo com o regime. Perfeito.
Ok. Então aqui ninguém se pronunciou sobre nada sobre o direito da família, né? Acho que ficou tudo claro. Vamos agora ao direito do consumidor. Meu plano de saúde não autorizou a cirurgia de redesignação sexual. Posso processá-lo? Deve. Sempre que É. você tiver negativa, você pode processar e buscar uma ordem judicial para que a cirurgia seja feita, porque as questões de gênero estão ligadas à nossa felicidade, estão ligadas ao nosso direito de ser quem queremos ser. E os planos de saúde, eles não podem negar. Mas aí você tem que observar o seguinte: como você vai acessar o judiciário? Porque você vai primeiro buscar no plano de saúde. Para você acessar o judiciário, você tem que ter a negativa, você tem que ter uma prova. Não adianta você achar assim, meu plano de saúde não vai cumprir, já vou abrir um processo. Não pode. Para abrir um processo, você tem que ter a demonstração que você tentou primeiro e teve a negativa. Com a negativa, você pode discutir judicialmente, sim. Ok. Então, eles são obrigados a fazer a Sim, redesignação a sexual. maioria das decisões vem obrigando. Eu tenho uma decisão por exemplo, de 2018, que obrigou. Então, as decisões vêm obrigando, sim. Então, acontece dos planos negarem. Acontece. Acontece. Plano nega tudo, porque tudo que eles negam e que depois a pessoa aceita a negativa, é economia para eles. Então, se eles negaram 10 e um foi para o judiciário e conseguiu, eles economizaram em 9. Eles estão no lucro ainda. Ok? A Carla quer fazer uma pergunta ainda no nome social. Vamos voltar, então, Pode para as falar, questões Carla. de personalidade. A minha dúvida é porque eu assinei uns papéis no colégio e eu tive que voltar amanhã. Eu vou ter que voltar amanhã lá para refazer. Eu queria saber sobre o nome social, porque eu achei muito assim errado, porque o meu nome de batismo é um nome masculino e o meu nome social é um nome feminino. Quando eu quero usar o meu nome, que eu exijo por lei, né, que eu tenho que usar o meu nome social, quando eu preciso usar o nome masculino, ele fica na frente e o meu nome social fica por último? Via de Eu achei regra, sim. Via de bom. regra, quando você tem direito de ter nos seus documentos os seus dois nomes, mas o nome social, ele vem atrás do seu nome de batismo, porque o seu nome de batismo está vinculado, por exemplo, o seu RG, o seu CPF. Então, há todo um cadastro no sistema de identificação que o governo identifica nós, né, cidadãos, pelo nosso nome de registro. Então, quando você adota o nome social, via de regra, primeiro você tem seu nome de registro e, na sequência, o seu nome social. Tem documentos que põem um em cima e um embaixo, né? Então, na linha de cima, o nome de registro, na linha de baixo, o nome social. Os meus documentos, eles são todos com nome social. A minha identidade, ela consta o meu nome, é a identidade atual, é aquela que você já tem na parte da frente com a minha foto, meu nome social, atrás que tem o meu nome de batismo. Agora, o meu CPF, ele consta com o nome social, o meu título também com o nome social. Já está tudo alterado, então. Isso, só está no sistema mesmo o meu nome masculino. Eu só queria saber se eu posso, sobre assim, o meu nome, para mim poder ter acesso a só o nome social, eu tenho um direito, né? Tipo assim, se eu quiser assinar só com o meu nome social. Sim. Sim, Tá bom. você pode escolher o nome que a sua assinatura, você pode escolher um nome de registro como um nome social ou fazer uma mistura dos dois. Você assina da forma que você quer. Obrigado, Sara. Por nada. Perfeito. Então, nós fechamos aqui o direito do consumidor, né, falando sobre os planos de saúde.
E agora a gente vai para o direito penal. Primeira pergunta, como reagir ao crime de homofobia? Denunciando, né? Sempre que a gente é vítima de um crime, nós temos que denunciar. E aí o que a gente também tem que pensar assim, é fácil falar que eu sofri aqui uma situação onde eu entendo que eu fui vítima de uma situação de homofobia e como que eu vou denunciar. Então, o que você tem que pensar é sempre assim, aconteceu realmente uma situação de homofobia? Porque quando a gente pensa num crime ligado a gênero, a gente está pensando num crime de ódio, né? E quando a gente fala num crime de ódio, ele pode ser um ódio por causa de gênero, ele pode ser um ódio por causa de questões religiosas, ele pode ser um ódio por causa de questões políticas. Significa que aquele crime aconteceu em razão de um sentimento negativo e não por um outro motivo. Então, vamos pensar numa situação que é a seguinte. Uma pessoa quer fazer um assalto, ela está precisando de 10 mil reais. Ela entra na casa de alguém, encontra um relógio caro, assalta, pega esse relógio para ela, mas termina por matar a pessoa que reagiu. Essa pessoa, ela pode ter a orientação sexual dela. Ela pode ter uma orientação heteroafetiva, pode ter uma orientação homoafetiva, pode ser um trans, pode ser uma pessoa que exerça a sua sexualidade de forma bissexual. Ela morreu porque o outro queria lhe roubar um relógio. Isso não foi um crime de ódio. Pode ter acontecido com uma pessoa evangélica, com uma pessoa que segue o candomblé, uma pessoa budista. Foi um crime porque a pessoa queria dinheiro. Agora, se alguém entra na sua casa e te mata porque você é gay, porque você é trans, porque você é lésbica, ou porque você é evangélico, ou porque você é Hare Krishna, aí sim você está sendo vítima de um crime de ódio, porque você sofreu um crime por aquele motivo. Quando a gente pensa aqui nos crimes ligados à homofobia, via de regra, a gente tem crimes que a gente vê muito em rede social, que são os crimes contra a honra. Né? Os crimes contra a honra são aquele famoso que todo mundo sabe, difamação, calúnia e injúria. Ele me difamou, ele me injuriou, ele me caluniou, né? Só para a gente fazer a diferença. Quando eu estou sendo caluniado, alguém está me colocando um ato criminoso. Por exemplo, se você fala assim, Manuel é ladrão, você está caluniando Manuel por ele ser ladrão. Aí, eu cometi um crime de honra contra Manuel. Se eu falar assim, o Zé Viadinho é ladrão, além de eu qualificá-lo como ladrão, que eu estou aqui caluniando, eu também liguei a questão de gênero, porque eu falei que o Zé Viadinho é ladrão. Aí, nesse caso, aquele que se sentiu ofendido, ele pode partir tanto para a esfera penal para buscar a reparação criminal, como na esfera civil para buscar uma indenização e ser reparado. Então, o que a gente tem que observar é isso. Se realmente o que o outro nos diz está sendo um crime. Quando é crime, aí é homofobia. Se não é crime, não é. Por exemplo, quando eu escrevo na rede social uma opinião minha e alguém escreve uma opinião divergente da minha, mas não me ataca, não ataca me atribuindo um crime, ele não está me caluniando. Os outros que faltam eu falar, né? Então, calúnia é quando me atribuem uma conduta criminosa, difamação é quando colocam a mim uma conduta que ofenda a minha honra. Por exemplo, alguém que diz que eu sou chifrudo. Seu gayzinho chifrudo. Aí estão me difamando, porque estão ofendendo minha honra. Eu não gosto de ser chifrudo. E a injúria é quando vão tratar com atributos morais meus
Então, assim, fulano não presta, fulano é vagabundo, aí eu estou sendo injuriado, porque são atributos morais ligados à minha dignidade, ou atributos físicos ou intelectuais, só que aí é ofensa ao decoro. A gente vê muitas vezes, quando fala no Congresso, porque o deputado tal ofendeu o decoro. Vocês, né, sabem essa expressão. Significa dizer que ele ou ofendeu alguém no seu intelecto ou alguma questão física. Por exemplo, chamar uma mulher de peituda, por exemplo, isso ofende o decoro. Ou chamar alguém de burro, seu jumento, você está tratando aqui uma questão intelectual da pessoa. E aí você está cometendo um crime de injúria. Então, você vai verificar. Geralmente, quando a gente vê em redes sociais, são esses 3 crimes que mais cometem. Atacar a honra, calúnia, difamação e injúria. Pode ter outros? Um homicídio? Pode, mas essas são questões mais sérias, que vai caber toda uma investigação criminal, no caso, né? E se acontece isso, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Sim, faz um boletim de ocorrência. Existe, pelo menos no estado de São Paulo, toda uma rede de proteção. O estado de São Paulo ele toma bastante cuidado com as questões LGBTI+. E crimes virtuais também, né? Tem uma delegacia. Então, existe uma cartilha onde você pode verificar uma delegacia próxima. Então, você acessando a internet, você consegue informações fáceis para você registrar uma ocorrência, fazer um boletim de ocorrência e dali seguir adiante. Ou abrindo um processo para pedir uma indenização, ou representando essa pessoa, para iniciar da ocorrência a investigação criminal. Muitas pessoas que cometem esses crimes, elas sabem que elas estão cometendo e elas fazem isso atrás de um fake, atrás de uma conta fake. Daí existem alguns mecanismos de delegacias virtuais, onde eles conseguem detectar o IP da máquina, mas isso vai exigir prints, documentação, né? Muita coisa para conduzir um processo, né? Sempre que você, por exemplo, se alguém te ofendeu numa rede social, antes de você ir responder, você já toma conta de fazer um print. E se você realmente souber que eu vou querer tomar uma providência, você vá a um cartório de notas e peça para o oficial do cartório abrir aquela rede social e preparar para você uma ata notorial. Porque só você falar que você viu e printou a tela, o outro pode falar que você adulterou, que você editou, que você usou Photoshop. Mas se você vai em um cartório de notas e pede para o oficial do cartório, para o escrivão, para o escrevente do cartório, acessar aquela rede social, ele vai fazer o print no seu lugar, só que ele vai colocar isso num documento público, onde ele vai dar fé que ele visualizou aquilo. Mas é um instrumento melhor para você depois usar como prova em processo judicial. Perfeito. Muito bem. O Vitor Hugo tem uma pergunta. Ofensas públicas virtuais de caráter LGBTfóbico também são consideradas crime? Se essas ofensas realmente forem discriminatórias, sim. O que precisa ser analisado é o conteúdo da ofensa, para ver se realmente a ofensa é uma ofensa ou se a ofensa é uma divergência de opinião mais acalorada, mais contundente. Palavras como viado são consideradas ofensas? Sim. Então. São viado, bichinha, gayzinho, para as meninas, sapatão, caminhoneira, são traveco, a Carla escreveu, traveco. São sim ofensas, né? São palavras que ninguém gosta de ser tratado por causa do exercício da sua sexualidade. Então, sim, são palavras discriminatórias. E vale a pena fazer o esforço, né? Outra pergunta sobre crimes. A gente, quando a gente se sente ofendida por certos nomes que a gente não... Antigamente, traveco era um nome tão assim, sabe,
para a gente às vezes acabava indo nos tapas, nos facões, fazia o auê, né? Hoje a lei está a nosso favor. Então, o certo é sempre buscar a lei, não partir para agressão física. Isso é Sim, porque certo, se né? você parte para agressão física, você perde a sua razão. E aí, às vezes, em vez de você ganhar uma indenização, você pode até acabar sendo condenado a indenizar o outro, porque você saiu ali do sério e acabou agindo mais do que o necessário. É por isso que tem a lei, né? Quem tem que nos defender, nos proteger, nos assegurar é o Estado. E não a gente fazer esse exercício de defesa própria, porque aí a gente pode passar do limite dessa autodefesa e acabar se complicando. Entendi. Tá certo? Tá certo. Muito bem. Tudo vai depender da ofensa, Vitor. Né? Por exemplo, se você escrever amigue, aí, ou né, você usa ami e o arroba no final, né? Nem para pôr o amigo, nem o amiga. Aí alguém escreve assim, ai, que horror, estão matando a língua portuguesa. Isso não é ofensa. Se você escrever o mesmo amigo e alguém responder embaixo, nossa, não sabe nem escrever, vai ser burro assim lá no inferno. Aí ele ofendeu a sua intelectualidade. Aí ele cometeu o que nós vimos agora, né? Ele atacou a sua honra e ele te injuriou. Aí você vai poder sim tomar uma medida legal. Então você tem que ver qual que é o conteúdo do que o outro escreveu. Aí eu não sei, Vitor, se foi injúria ou não, aí vai depender do que aconteceu, que aí eu não sei no que aconteceu com você. Mas se você já chegou à conclusão de que foi injúria, acho que você conseguiu compreender aqui o que eu tentei te explicar. Fico contente. Vamos seguir? Oi, tá me ouvindo? Ok, Sim. vamos prosseguir. Quando e como processar alguém por homofobia? A gente já falou bastante, né, sobre isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa pergunta? Sempre você vai iniciar indo fazer a ocorrência. Tudo se inicia você registrando o boletim de ocorrência. Aí depois vai ser verificado se é um crime de procedimento de ordem pública, e aí você vai ter que fazer uma representação e o próprio Ministério Público vai seguir com aquele processo, ou você vai ter que verificar se é um crime de natureza privada, onde você vai ter que fazer uma queixa-crime, mas tudo se inicia com um boletim de ocorrência para depois ver os desdobramentos. Perfeito. E a próxima, mulheres trans se enquadram na Lei Maria da Penha? Sim, a Lei Maria da Penha, ela tem várias interpretações. Agora, eu sigo a interpretação mais ampla, ela é para todos, porque ela trata da violência doméstica. A violência doméstica pode ser uma violência cometida por uma mulher a um homem, de um homem a uma mulher, de um homem a um homem e de uma mulher a uma mulher. Então, se você vive em família e dentro da sua família houve uma violência doméstica, para mim a Lei Maria da Penha tem que ser utilizada, independente do gênero. Mas essa é a minha interpretação. Tem gente que fala que não, que a Lei Maria da Penha é só para agressão à mulher, ao homem não. Então tem umas interpretações mais restritivas. Só que, para mim, a mais ampla
é a Lei Maria da Penha. Vou até trazer uma curiosidade da Lei Maria da Penha para vocês, que não tem muito a ver a pergunta. Uhum. Nenhuma legislação no nosso país traz o conceito de família. Se você for procurar o que é família no Código Civil, ele não traz, ele não fala, entende-se por família, ele não traz um conceito. Se você for procurar na Constituição Federal, ela também não vai te conceituar a família. Ela vai estabelecer que a família é a base da sociedade e que ela merece proteção do Estado, mas não vem explicando o que é família. O conceito de família que a gente tem dentro de uma legislação, ele é trazido pela Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela tem um artigo lá dentro das suas regras, aonde ela estabelece que, para os efeitos daquela lei, que é a lei da violência doméstica, entende-se por família, a família por vínculo de DNA, a família por vínculo de afeto, e será família quem você considerar como família, para esses efeitos de violência doméstica. Então, ela traz um conceito o único conceito legal de família muito amplo é da Lei Maria da Penha. Então, falar da família tradicional brasileira seria uma falácia. Porque não... hoje já não tem mais, né? Até não teve perguntas sobre poliamor, mas também é um tema bastante recorrente que se trata da família tradicional brasileira. E as pessoas hoje se interessam muito pelo poliamor, pela poliafetividade. Então, família tradicional está deixando de existir. Cada um tem a família que quer ter, né? Uhum, perfeito, interessante. Muito bem. Não sabia dessa. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre direito penal, homofobia, mulheres trans, Maria da Penha, podem deixar no chat. Então vamos para o último agora, a última parte, que é o direito previdenciário. Em caso de óbito, o companheiro ou a companheira tem direito à pensão por porte do INSS? Sim, se eu vivo uma união estável, se eu sou casado, falecendo, o meu companheiro ele vai ter todo o resguardo previdenciário, desde que preencha os outros requisitos, desde que tenha existido contribuição previdenciária, desde que a pessoa seja afiliada ao INSS, assim o direito da pensão por morte. Mas lembrando que é importante eu ter a união estável documentada, porque se eu só tiver aquela união estável que eu for vivendo junto, aí eu vou ter trabalho, eu vou ter que abrir processo. Okay. Perfeito. Aqui nós cobrimos todas as nossas perguntas. Vou pedir para os convidados abrirem suas câmeras e microfones, compartilhar o que a gente aprendeu aqui hoje. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. A minha última pergunta é porque, assim, eu sou casada, né, com o meu companheiro, a gente vivemos assim, né, um relacionamento estável, né, morando junto, pagando as contas, etc. Só que ele continua casado ainda, com uma mulher cis, né, num papel. E a gente já tentou, né, fazer a separação, né, amigavelmente, mas ela, quando me viu, ela desistiu, né, na hora, e o meu companheiro, ele não está conseguindo, entendeu, entrar num acordo para fazer a separação, porque eu sei que se por acaso acontecer algo, né, eu queria saber se as coisas que eu construí com ele, ela tem direito das coisas que eu... É uma situação que, pela lei, ela não tem direito. Mas, como ainda existe uma documentação onde eles estão com a certidão de casamento validada, porque eles não terminaram esse casamento de forma legal, e como você vive com ele, mas sem ter uma documentação, isso pode trazer bastante problema no futuro para você e bastante confusão. Então, o que eu te recomendo é que ele entre com o processo de divórcio, porque ela não precisa querer se divorciar. Se é um direito dele se divorciar e é um direito de vocês, depois desse divórcio,
seguirem aí a vida de vocês, ou fazendo uma união estável no cartório, ou se casando. Então, lógico, se ela concordasse em assinar o divórcio, seria mais tranquilo. Mas, ainda que ela não concorde em assinar o divórcio, ele pode sim buscar esse divórcio na justiça. Ele pode fazer isso por meio de um advogado, ou, se ele não quiser ter despesas com o advogado, ele pode buscar o Sejusc mais próximo. Tem que ir no fórum mais próximo da onde vocês moram para ele se informar. Tudo bem, obrigada. Então ela tem direito, né? Se acontecer algo com ele, né? Nas minhas coisas que eu lutei. Na verdade, não é que ela tem direito, porque vira um processo, vira uma discussão judicial, e dentro desse processo vai ter que ser demonstrado quando que eles pararam de viver juntos. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Por nada. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente pode encerrar. Que a gente respondeu todas. Acho que foi. Muito obrigado, Dr. José Eduardo, pelas perguntas. O pessoal está agradecendo, aprenderam bastante. Bem interessante. Tem mais algum ponto, alguma pergunta que quer colocar? Ou a gente pode encerrar? O Henrique está falando que tem. Pois não, Henrique. Está digitando. Se for para sua legítima defesa, sim, né? Mas essa reação tem que ser proporcional à agressão, né? Por exemplo, se uma pessoa te dá um tapa, você não vai reagir com um tiro. Então, você pode reagir, mas de forma proporcional à agressão, para que isso depois fique caracterizado legítima defesa. Se houver excesso ou abuso nessa sua reação, isso pode ser prejudicial a você. Ok. Compreendeu? A gente viu aí alguns casos, né? Na mídia, esses dias nós vimos alguns casos, né? Que foi até filmado com agressões. Sempre acontece, né? Sim. Acontece, né? Então é bom tomar cuidado, como o doutor disse anteriormente, não querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Você acaba perdendo a sua razão. Né? Perfeito. Difícil controlar quando você é agredido. Bom, verbalmente é fácil. Você conta até 10 e imagina a pessoa fazendo cocô. Você se controla, porque você vê a pessoa numa situação tão triste que ela perde ali qualquer discussão. Agora, fisicamente, você vai ter que se defender, né? Aí você vai ter que controlar a sua defesa. Você tem que se defender de modo proporcional, né? Mas lógico que você não vai tomar um tapa e virar o rosto e falar, bata na minha outra face. Né? Nós humanos não fazemos isso. Mas quanto maior for o nosso controle, melhor, porque depois são mais elementos que você vai ter para usar em seu favor se precisar discutir ou judicializar a questão. Sim. Ângela, se quiser abrir o microfone, pode abrir e falar. Pode fazer. Oi. Eu prefiro abrir, desculpa. É o seguinte, José Eduardo, eu queria saber, na prática, tudo bem, você explicou, né, as questões de quando tem o direito, quando, né, há ofensa e tal, mas e na prática? Porque é muito difícil para essas pessoas conseguirem provar isso. Como é que acontece na prática? Esses processos realmente dão em alguma coisa, sabe? Queria saber como é que funciona na realidade mesmo. A minha prática é na área civil, ela não é na área criminal. Então, na prática, eu consigo te responder na área civil. Via de regra, como que você prova? Então, se
iniciou uma discussão, sempre vai ter alguém ali com um celular. Então, é bom já começar um vídeo, né? Então, e você não precisa de autorização para gravar. Outro dia eu estava num aeroporto e eu estava tendo um problema de embarque e eu falei para o meu companheiro, falei, ligue a câmera, vamos começar a gravar, por favor. E a moça falou, eu não autorizo que você me filme. Eu falei, não estou pedindo sua autorização, eu estou filmando em um lugar público. Então, às vezes até a pessoa tenta, né? Fala, não autorizo. Você fala, eu estou filmando em um lugar público. E você vai ter que produzir provas. Tudo que você for alegar, você tem que provar. Se você provar, você tem sim um resultado positivo. Não são indenizações altas, às vezes o juiz fixa 3 mil, 4 mil reais, depende de quem agrediu, depende do que aconteceu, depende da situação, depende da gravidade. Até da repercussão, né? Da repercussão até. Depende da situação econômica. Então, às vezes, uma pessoa é agredida por um outro sujeito que está andando na rua, é diferente de você ser desrespeitado, por exemplo, em um supermercado de cadeia multinacional. Então, na hora de fixar as indenizações, os juízes, eles analisam todas essas questões. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Mais alguém, alguma pergunta sobre agressão, direito penal, alguma coisa que nós falamos, nome? Enquanto alguém pensa numa pergunta ou toma coragem, o doutor poderia falar um pouquinho sobre o livro A Responsabilidade Indenizatória da Prática do Bullying? Esse livro ele é um livro de direito civil, mas que eu escrevi numa linguagem bem tranquila. Eu sempre tento, quando eu estou num bate-papo, que nem nós estamos aqui agora, eu tento fugir do juridiquês. Eu tento me expressar da forma mais clara possível. Eu não sei se eu consigo, mas pelo menos eu tento. E esse livro, ele trata um pouquinho sobre o que é o bullying, quando o bullying é identificado no colégio, como que os pais devem proceder para fazer com que o bullying termine. Então, ele vai explicar como que você deve comunicar à escola, o que o colégio deve fazer. O colégio ele deve comunicar aos pais do agressor, ele deve marcar uma reunião, deve marcar uma mediação, ou se o colégio ficou omisso, o que você pode fazer, né? Porque nessas situações de bullying, a participação escolar tem toda a diferença. Se o colégio, a instituição de ensino, a universidade foi proativa ou se foi omissa. E essa diferença vai trazer as consequências distintas. Perfeito. Nós vamos sortear 5 exemplares, ok? Ok. Vocês estão vendo? Quantos aqui? Estamos em 14, mas algumas pessoas, a grande parte é da ONG, né? Mas temos pessoas de fora. Eu acho que 5 exemplares está de bom tamanho. E a gente eu pode... ia falar, se você quiser, em vez de fazer sorteio, como nós estamos em 14, eu entrego depois que 14 exemplares para você distribui. Melhor. Ótimo. Não tem problema? Todos que quiserem... com você um tempinho para fazer esses exemplares chegar na sua mão. Sim, perfeito. Mas, até daqui uns 10 dias eu te deixo... Obrigado. Esse livro é bem interessante e tem outros títulos também. Quem tem Amazon, é só pesquisar o nome do autor, né? Seu nome, José Eduardo. Eu coloquei nas redes sociais, né? O nome inteirinho. José Eduardo Parlato Vaz. Vou colocar aqui Inclusive, há um livro sobre identidade de gênero, né? Esse só tem no formato digital. Esse do identidade de gênero, ele foi o que fez eu começar a pensar em todas as questões que nós conversamos aqui hoje, mas ele é digital, aí ele fica na Amazon, mas quem paga, né, aquela mensalidade da Amazon, ele é disponível no Kindle ilimitado. Isso, no Prime, ele tá de graça, né? Quem tem assinatura na Amazon ou no Kindle consegue fazer
a leitura. A leitura dele. Gratuitamente. Tá? Então, todo mundo que estiver aqui presente, entre em contato no Instagram do Ensino para Todos, está aqui, ó, Ensino para Todos, para a questão de endereço. É só dizer que estava presente aqui, a gente vai enviar o livro sobre o bullying. Tá? E há outros títulos também aí do doutor na internet. Muito obrigado. Acho que fechamos hoje, né? Por hoje é somente agradecer por todos os esclarecimentos. Foram a sua maneira de explicar foi muito clara, inteligível. Acho que todo mundo entendeu. Não teve jargão, né? Foi boa, deu para todo mundo entender. Que é o que a gente precisa, simplicidade para entender os nossos direitos. E futuramente vamos ver se a gente tem mais uma outra live dessa no futuro aí. Tá bom? Então, Acho que o pessoal gostou. Quem se logou, quem vai perder um pouquinho de tempo aqui para o nosso bate-papo, e fico à disposição da ONG, aí, o Ensino para Todos. Vocês querem outras lives, nós combinamos, tem outros assuntos também, podemos tratar de direitos trabalhistas, tem uma infinidade de temas para a gente conversar. É verdade, direito trabalhista seria muito bom o tema. Direito trabalhista, a gente pode... Vamos coletar mais perguntas, né? Porque muitas vezes a gente está barrado em porta de empresa. Mesmo a gente está com currículo recheado, ensino médio, tudo bonitinho, às vezes tem muita dificuldade de travestis e transexuais ingressarem no ramo do trabalho. Muito bom. A gente pode depois pensar numa outra live para a gente conversar um pouquinho. Sim. E eu estou vendo aqui o Stefan, o Thiago aqui me parabenizando. Eu que agradeço. Obrigado a vocês por terem gastado aí um pouquinho do tempo de vocês para a gente trocar essas informações. Porque foi o que eu disse, direito, tem muito direito. A questão é saber como acessá-los. É isso mesmo. A Ângela quer falar alguma coisa? Pode falar. Aqui, parabéns pelo conhecimento compartilhado. Agradecemos. E eu diria que não foi perda de tempo de ninguém, a gente só teve a ganhar com você. Muito obrigada. Sim, foi ótimo. Foi muito bom. Ótimo. Obrigado. Uhum. A Adriana quer participar do projeto, vamos conversar, né? Sim. Muito bem. Podemos tirar uma foto? Se alguém quiser sair na foto, quem não quiser pode deixar a câmera desligada. Só para a gente registrar esse momento, nossa primeira live. Aí eu não vou poder não, por causa da minha... Não, tudo bem, tudo bem. Mariante, você consegue pegar todo mundo aí, né? Sim, consigo. A Ângela também pode tirar, depois a gente compartilha, quem quiser aparecer. Peraí. E quem tiver quiser mais informações sobre o projeto, sobre a ONG, só mandar mensagens que conversaremos. Ok. Pode? Ok? Todos? Vamos lá. Todo mundo sorrindo. Foi? Mais uma? Oi, já estou te mandando. Foi? Deixa eu ver se ficou boa. Se eu botar todo mundo uma palminha, um coraçãozinho. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Depois a gente vai colocar lá nas redes sociais para o pessoal ver. Tá bom? Agradeço todo mundo, muito obrigado. E a gente se vê aí na próxima live. Tá bom? Uma boa noite. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado, Tchau. gente. Tchau.